E é com muita alegria que eu recebo hoje uma jovem professora de São José dos Pinhais, no Paraná, e que tem o desafio de trabalhar com bebês, gente, a partir dos 4 meses. Vocês já pensaram nessa responsabilidade? A Isabela Coelho dos Santos é professora num Centro Municipal de Educação Infantil em São José dos Pinhais. Foi uma indicação de também uma professora aí do município, né, a Ana, que disse: Cris, conversa com a Isabela, que é tão legal o trabalho dela. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Obrigada, bem-vinda a esse espaço do Muda Mundo, tamo junto. Eu que agradeço o convite, né, a indicação da Ana, ela que é maravilhosa, tenho muito a aprender, aprendi e tenho muito a aprender com ela, nessa trajetória nossa. Vocês têm uma trajetória e uma luta em comum sobre a qual nós vamos falar, mas antes eu queria saber, Isabela, por que tu és professora, educadora de bebês? Como é que isso surgiu na tua vida? Então, eu acho que eu sempre fui determinada, assim, acredito que eu sempre tive um pezinho dentro da área da educação. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer a formação de docente, né, conhecido como magistério, de nível técnico médio, eu não pensei 2 vezes, eu fiz. E terminando o curso, eu já sabia que a área da educação eu tinha me encontrado. E aí fui para dentro da pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, né? Me formei em 2019, mas não foi na formação que eu me identifiquei como professora de bebês. Eu gosto de reforçar isso, que foi com os bebês que eu me identifiquei como professora de bebês. Foi com eles aqui no dia a dia, dentro do CENEM. Então, eu prestei o concurso do município, né? Entrei e aí fui indo de turma em turma até que eu me identifiquei com a turma dos bebês. E esse é o meu 4º ano, né, na turma dos bebês. E não me vejo em outro espaço, em outro lugar. É um espaço de muita responsabilidade, né, Isabela? E quando a gente tem filho, e principalmente quando é bebê, a gente às vezes tem até medo de pegar, medo de dar banho, né? Fica muito preocupado se precisa deixar numa escolinha, ou como escolher, onde deixar. Mas, ao mesmo tempo, ainda existe essa visão do que eu estou dizendo, deixar porque eu preciso trabalhar. E, na verdade, a gente sabe que esses espaços da educação infantil, eles são fundamentais, eles são importantes, e eles não são só um espaço, que é muito importante, de cuidado. Mais do que isso, eu queria que tu contasse um pouquinho do teu dia a dia, da tua rotina, exatamente nesse sentido de a gente também passar essa informação, né? Que é um espaço de educação. Sim, a todo momento. A gente usa a frase, né, que é a intencionalidade pedagógica. Então, as nossas práticas pedagógicas diárias com os bebês é a todo momento, né? A gente tem a nossa intenção pedagógica desde o momento que recebemos eles, né, nessa acolhida pela manhã, até a forma que nós vamos entregar eles para as famílias, né? Tem toda uma intenção, tem todo um preparo e um planejamento com eles, dia a dia. E você tocou num ponto bem interessante, assim, que os pais ainda olham para os CMEs, mesmo sendo centros de educação, como se fosse um espaço de cuidado apenas, né? De precisar para ir trabalhar e de não entender que é um direito do bebê estar ali convivendo dentro desse espaço, né, educacional. E até mesmo a questão das professoras, né, de não valorizar o fato de que elas têm o ensino superior. Mas aí as pessoas perguntam, né, por que o ensino superior para ficar com bebês, né? Isso parece tão estranho. E aí a gente aproxima em outros debates que, infelizmente, parece que é nato da mulher, né, ter esse cuidado com os bebês. É como se fosse natural dela, precisa estudar para isso, né, para trabalhar com os bebês. E aí a gente já entra em outro debate, que a gente vem desmistificando dia após dia, né, turma após turma, porque a gente trabalha com os bebês, mas também trabalhamos intensamente com as famílias, né, nesse mudar de olhar, mudar de visão, de reconhecimento do espaço como um centro de educação, não apenas do cuidado, que é tão importante na fase deles. E na universidade, Isabela,
tu te preparaste para isso ou isso foi só na prática? Porque, assim, apesar de toda essa, né, assim, é necessária uma formação, são práticas pedagógicas com intenção, quer dizer, nada é ao acaso, tudo tem uma intenção, isso tem um planejamento, tem um estudo, né? Tem todo um trabalho anterior antes de receber o bebê. A universidade te preparou para isso? A universidade até tentou, né? Eu tive um grande privilégio de estar bem próxima da professora e doutora Ângela, né, Scalabrin Coutinho. Então, ela tem uma bagagem fenomenal e ela, de certa forma, dentro das disciplinas que eram voltadas para a educação infantil, foram dando pinceladas, mas sendo bem realistas, é uma falha da formação inicial, porque a gente pouco fala sobre educação infantil, e quando fala em educação infantil, pouco se fala sobre os bebês, sobre essa faixa etária tão específica. E aí é no dia a dia, é com eles, com os bebês, que eu fui entendendo o que eu precisava estudar a mais, né? Que curso que eu precisava a mais, porque eles me mostravam isso, de que a minha bagagem de formação acadêmica não era suficiente. Isso, a Ana, quando a gente conversou, ela me disse, Cris, eu aprendo muito com os bebês, todos os dias eu aprendo alguma coisa. Pelo jeito, tu também, né, Isabela? Exatamente, exatamente. Todos os dias. Esse vai ser, como eu disse, né, meu 4º ano com os bebês, e nenhum ano foi igual ao outro. E a todo ano, quando eu achava que estava preparada, né, eu tinha que voltar, dar um passo para trás e buscar novas formações, porque estava faltando alguma coisa, sempre está faltando alguma coisa. Eles são fenomenais. Quando a gente conversa com professores de crianças um pouquinho maiores, do ensino fundamental, 1 ou 2, ou mesmo do médio, fica muito evidente o grande retorno, a grande gratificação que o professor tem, o reconhecimento que ele recebe, a valorização que ele recebe daquela criança, seja diretamente da criança, às vezes anos depois, professora, a senhora que fez tal coisa, ou da família, né? Quando aquela criança que não conseguia aprender a ler, ou uma criança de inclusão que tinha algum tipo de dificuldade, a professora teve um olhar diferenciado. Então, ela recebe esse reconhecimento, assim, que não tem preço, né, Isabela? Que tipo de reconhecimento tu recebes dos teus bebês ou das famílias dos teus bebês? Dos bebês, eu digo que não é assim tão a longo prazo quanto nas outras idades. É no dia. É o olhar de carinho no final do dia. É o olhar de carinho ao chegar, de saber, de pertencimento. Essa é a minha professora, esse é meu espaço. Eu acho que isso para nós assim não tem preço. De saber que eles estão confortáveis e se sentindo seguros no ambiente que nós preparamos para eles. Eu tenho um exemplo do ano passado, nós temos uma caixa com arroz. Me parece assim, arroz cru, né? Muito banal. E eu acho que é essa que é a magia dos bebês, é a sutileza dos detalhes. Então, vou aqui fazer um breve relato de como foi a situação. Veio um bebê e pegou um potinho e colocou no chão, do lado da caixa. A intenção dele era encher aquele potinho, transferir o arroz da caixa maior do potinho menor. Só que ele foi com a mãozinha, com os dedinhos abertos. Então, ele não entendeu que ele tinha que fazer o movimento de ponte. Se eu, enquanto adulto, olhando, se eu intervisse, eu iria interromper ele de aprender sozinho, de dar aquele tempo dele de entendimento do que ele precisava. Então, ele foi ali com a mãozinha, os dedinhos abertos, tentando encher o potinho menor, e não conseguiu. Os outros que estavam em volta foram observando e foram tentando ajudar. No final da dinâmica ali, eles conseguiram encher pela metade, e a alegria deles era, assim, indescritível, assim, a alegria deles de juntos terem conseguido encher aquele potinho menor com arroz. Lógico, caiu arroz para fora da caixa, e eles foram várias e várias tentativas, mas é essa sutileza dos detalhes com os bebês que para mim acho que é o que não tem preço. E quanto às famílias, é essa mudança de visão.
eles começam a reconhecer no nosso trabalho a potência que é o bebê estar dentro da educação infantil. Eles vêm com um olhar e eles passam para a comunidade, vão passando para as outras famílias essa importância, né, da educação infantil. Então, eu acho que são esses os detalhes, assim. O Muda Mundo tem como objetivo auxiliar os professores no resgate de valores. E aí eu estava ouvindo o teu relato e estava pensando, nossa, quantos valores, né? Quando tu fala nessa simplicidade, né? Que é encher um potinho com arroz, né? Como a paciência, o respeito, a colaboração. Olha que lindo isso, né? Uma coisa tão simples e que tu já está sinalizando uma série de valores fundamentais, né, para a nossa vida. Sim, são para a nossa existência enquanto humanidade. Eu acho que a gente perde muito, principalmente nas novas gerações, que é o imediatismo. Nós vivemos numa era imediata, tudo para o ontem, tudo muito rápido. Precisa aprender a ler muito rápido, precisa aprender. E a gente deixa passar essas coisas, assim, essas sutilezas. Essa beleza do momento presente, né? E daquilo que está acontecendo, daquela vida ali que está se expressando. Eu fico muito assustada, às vezes, Isabela, que eu ouço, já ouvi muitas vezes. Hoje minha filha é grande, mas quando ela estava na educação infantil, pais preocupados com o vestibular, por exemplo, né? Pais preocupados. E aí, assim, isso sinaliza bem isso que tu disseste, né? A gente entra sei lá, num piloto automático e de não questionar e acabar se desvinculando, se desconectando daquela beleza que está acontecendo, daquelas descobertas. Como é lindo, né, essa descoberta de fazer uma conchinha com a mão, de fechar os dedinhos. Isso. Né? E isso repercute numa série de coisas para a vida toda, né? Muito lindo esse trabalho. E apesar... Exatamente. Não, pode falar. E é muito disso assim que a gente sempre reforça que a gente tem que olhar tanto para o bebê quanto para a criança bem pequena e entender o que ela é no agora, né? Não focar só no que ela vai vir a ser ou do que ela vai vir a alcançar. Isso é muito importante, realmente, né, Isabela? Porque a criança já é, né? E é o que tu disseste, ela já traz cultura, ela já traz, né, conhecimento, e isso tem que ser respeitado. Isso parece uma coisa tão simples, mas é bastante, bastante importante. Apesar, Isabela, dessa beleza toda, dessa delicadeza desse trabalho, da sensibilidade, do estudo, apesar de tudo isso, não é um trabalho devidamente reconhecido. E eu sei que tu e a Ana estão à frente aí, né? Lideram, né? Uma batalha muito grande. Conta para gente assim o que vocês estão fazendo e até no sentido da importância desse movimento que eu acho que acontece talvez em outros lugares do Brasil também. Eu acredito que sim. É exatamente, eu e a Ana fazemos parte de uma comissão, né? Nosso pleito aqui dentro do nosso município é o quê? A transformação do nosso cargo, porque como eu mencionei, nós estamos hoje em dia como educadoras sociais, dentro de um quadro geral, né? Então, nós não pertencemos ao quadro do magistério. E aqui dentro do município de São José, que é a região metropolitana de Curitiba, nós temos também as atendentes de creche. Então, foram cargos que foram sendo criados ao longo do tempo, ao longo que, eu digo assim, dessa concepção histórica, né, de educação infantil, né, que primeiro passou pela assistência, depois para a pasta da educação. Então, foram se criando cargos nesse meio tempo. E hoje em dia nós temos a mesma função e o mesmo trabalho, a mesma dedicação e formação das professoras que estão no quadro do magistério, mas não somos reconhecidas como tais, né? E também não temos os nossos direitos garantidos, que é a hora permanência, né? Formação continuada, que parece assim, ser tão básico, né? Seria o mínimo, e aí nós temos que ir sempre à frente dessa luta por essa valorização. E a gente sabe a importância dessa etapa do desenvolvimento das crianças
e como isso também repercute em toda a escolaridade dela posterior, né? O quanto, até tem pesquisas que mostram que as crianças que não têm acesso à educação infantil acabam sendo prejudicadas, né? Sim, exatamente isso. E também a questão de trabalho com qualidade, porque por mais que nós tenhamos toda a nossa boa vontade, o nosso estudo, se nós não temos esses direitos, que é o básico, né, da permanência, desse momento de planejamento, dificulta a nossa prática. Por né, esse trabalho tão bonito em prática acaba sendo dificultado. Isabela, como é que foi durante a pandemia fazer esse trabalho tão delicado, tão cheio de sutilezas? Como é que foi para ti? Foi um trabalho bem árduo, né? Porque daí eu costumo dizer que na pandemia nós tivemos uma desconstrução do que é o professor, né? Nós tivemos que contar muito com o apoio das famílias. E aqui, né, na sala dos bebês, sou eu e mais 2 colegas, então nós somos em 3 professoras para 18 bebês. É bastante. Então, nós fizemos um movimento de grupo no WhatsApp, né, com as famílias, essas trocas ali de criar um vínculo, né, e aos poucos ir reforçando essa questão do olhar para a educação infantil, da importância. Aí eles vinham para o CMEI uma vez ao mês e buscavam que seria um kit proposta, né? Então, nós fazíamos o nosso planejamento de atividades, separávamos os materiais para as atividades, porque o nosso entendimento é que, assim, atividade com gelatina. Para muitas famílias, isso é banal, é uma gelatina, é comum. Mas para muitas famílias, até há a intenção e a vontade de fazer aquela atividade com a gelatina. Mas o valor daquela gelatina interfere em toda uma dinâmica financeira da casa, né? Então, a gente teve todo esse entendimento de saber qual era a realidade das nossas famílias, de ouvi-las também, porque muitas famílias precisavam desse momento de escuta, né? Precisava que alguém ouvisse. Resolver os problemas a gente não ia conseguir, mas pelo menos para ouvir. Então, a gente foi fazendo essa sondagem com as famílias, e aí íamos separando, né, todo o material uma vez por mês, montávamos o kit e mandávamos para casa. Eles vinham, buscavam, realizavam em casa e mandavam fotos, vídeos. Então, foi até interessante, porque o nosso medo é que não houvesse a participação. E no final do ano, nós fizemos o nosso encerramento, fizemos um scrapbook para cada bebê com as fotos que eles mandaram para nós. E quando eu fui deletar o grupo da turma, nós tínhamos mais de 2.400 arquivos compartilhados, entre fotos e vídeos. Então, era muito material. Foi, assim, muito gratificante ver a participação das famílias nesse entendimento dessa importância de realizar essas práticas com os bebês em casa. Que legal. Isso com certeza aproximou a família que estabeleceu um vínculo que permanece, eu acho, agora, né? Ah, sim, permanece. Não estão mais conosco, né? Estão com outras professoras, mas eles já começaram o ano com outro olhar até para a questão do CMEI em si, né? Do espaço, né? A importância de entendimento de tudo, assim, regras básicas de convivência, as coisas que vão acontecendo, que fazem parte da rotina de uma criança bem pequena. Isso mudou completamente, assim. Nós temos essas famílias ganhas dentro do nosso CMEI. Ai, que bom. Isso é um desafio e tanto, né? Porque é um dos grandes desafios da escola em relacionado a qualquer faixa etária, a aproximação das famílias, e faz uma diferença muito grande, né? Sim, exatamente. Isabela, para a gente encerrar, eu tenho feito uma pergunta para todas as pessoas com quem eu converso, que é: o que muda o mundo para ti, Isabela? O mundo, para mim, muda na sutileza. Pode parecer redundante, porque eu repeti muito e muito. Eu acredito que é nessa nova geração, nesses bebês, nessas crianças bem pequenas, que nós temos essa virada de mundo. E é por isso que nós temos que olhar para eles com isso e dar a atenção devida para eles, nesse sentido. Que eles é que vão vir novos, mais abertos, mais dispostos para mudar aí o nosso mundão. Obrigada, tu me enche de esperança. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelo teu trabalho.
Eu que agradeço, imagina.